O dicionário descreve a profissão do nosso convidado de hoje como alguém que é o responsável por estudar, selecionar e aplicar efeitos sonoros num programa de rádio ou televisão. O sonoplasta João Ganho é natural de Coimbra e estudou cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema do Conservatório Nacional, com especialização na área do som. Já foi crítico de cinema, escreveu para a revista Áudio e Cinema em Casa, foi professor convidado da Escola Restart e na Escola Superior de Teatro e Cinema. Trabalhou em sonoplastia na Radiodifusão Portuguesa Centro e na televisão SIC. Em 2006 cria o estúdio O Ganho do Som. Pronto, este estúdio, antes de mais agradeço o vosso convite. É sempre bom ter-te aqui novamente, António, tu que foste uma das primeiras pessoas a vir aqui ao estúdio. Ora bem, eu acho que tenho que contar um pouco do conceito do estúdio para chegarmos à masterização. Este estúdio foi feito com o objetivo de fazer uma ligação entre a mistura de música e a masterização de música. Ou seja, normalmente aquilo que acontece é que o estúdio de mistura tem condições acústicas e de monitorização completamente diferente de uma sala de masterização. Muitas vezes os cantores misturam e gravam com near field, colunas near field, em cima da mesa de mistura, com o engenheiro de som a 1 metro da coluna, e depois vão masterizar a um estúdio com condições como as que estão aqui, ou seja, colunas midfield, colunas de alta fidelidade, bons tratamentos acústicos, ou seja, de um momento para o outro passamos para um conceito de audição completamente diferente. Eu sinceramente, nunca concordei com isso. Achei que se devia gravar, misturar e masterizar sempre com as melhores condições acústicas na sala de controle, no caso da gravação, e depois da mistura e masterização. Portanto, acho que seria bom primeiro que tudo esclarecer isso, até porque no início tive várias pessoas que entraram aqui no estúdio e viram as BW grandes e disseram: isto não é para misturar, isto é para masterizar. Errado. Agora, para responder à tua questão, a masterização. A masterização, hoje em dia, numa perspectiva muito pessoal, eu acho que é sobreestimada pela maior parte dos músicos, por muitos engenheiros de som, exatamente porque temos aquela questão. Gravam e misturam em estúdios com condições de monitorização que muitas vezes ficam a desejar. Como deves perceber, colocar uma coluna a 1 metro de distância do ouvido em cima de uma mesa de mistura, as reflexões só da mesa da mistura deturpam por completo a sonoridade da coluna. Ainda por cima, colunas que normalmente nem sequer são colunas de muito boa qualidade. Em termos de... Estamos a falar das Yamaha NS10, que, quanto a mim, tem um som horroroso, péssimo, e portanto depois os artistas chegam ao estúdio de masterização e querem milagres. Não é possível fazer milagres no estúdio de masterização. A masterização, a meu ver, e quem souber um pouco da história da masterização percebe perfeitamente o que eu estou a dizer, a masterização é um polimento final. Se a mistura estiver bem feita, se a gravação tiver sido feita em condições, chegamos à masterização e dá-se um pequeno toque. Uns dBs ali, normalmente não se ultrapassa 1, 2, no máximo 3 dBs se a gravação estiver boa, ou seja, a masterização vai homogeneizar, no caso de um álbum com vários temas, não é? No caso de um álbum pop, rock, a masterização vai, primeiro que tudo, nivelar
os níveis, nivelar os temas, portanto vai-lhes dar ali um loudness constante, um aparente loudness constante, e depois vai homogeneizar o som. De maneira que, igualizando, dando uns toques aqui e acolá em cada um dos temas, o ouvinte em casa seja capaz de ouvir o álbum do princípio ao fim sem grandes alterações de sonoridade. A masterização, para mim, é isso. Hoje em dia, realmente existe aquela situação em que os artistas, infelizmente, chegam à sala de masterização à espera de um som completamente diferente. Essa perspectiva está errada, de todo errada. A masterização não é para isso, não é para corrigir erros que foram feitos ou na gravação ou na mistura. Mas idealmente o que é que tu preferes? Que te cheguem aqui com o material direto da gravação, sem mais nada, e tu fazes o resto? É esse o cenário ideal? Idealmente eu prefiro gravar, misturar e masterizar. Se não for possível gravar, gosto de misturar e depois fazer a masterização. Aquilo de que menos gosto é masterizar, porque a maior parte das vezes os artistas vêm com umas expectativas que não são cumpridas porque o material tem falta de qualidade já na gravação, sobretudo na mistura, e depois na masterização não se podem fazer milagres. Portanto, o que tu fazes aqui no teu estúdio é, sobretudo, mistura e masterização. Mistura de música, masterização de música, e faço também mistura 7.1 para cinema. E sound design. Muito bem. Os audiófilos e até mesmo os próprios fabricantes de equipamento falam muito da importância de o equipamento reproduzir uma gravação de acordo com a intenção do artista. Mas como é que isso consegue ser garantido ou pode ser garantido? Ou seja, no sentido em que sabemos que a maior parte das gravações são feitas pista a pista, instrumento a instrumento, e até mesmo uma gravação de uma orquestra sinfónica, certamente que são colocados vários microfones para captar a performance, e até mesmo num concerto ao vivo o resultado final da gravação é extraído diretamente da mesa de mistura e depois é que é masterizado, pelo que não há uma grande relação com o que as pessoas estavam a ouvir na altura em que o concerto estava a acontecer. Enfim, a pergunta no fundo é o que é que na realidade o que é uma boa gravação e o que é que um bom equipamento de alta fidelidade deve reproduzir? Eu não acho que existem boas gravações. Acho que há gravações que se adaptam à mensagem e à música à mensagem que se está a transmitir. E, portanto, pode haver, por exemplo, estou-me a lembrar de uma diferença entre gravar Wagner e gravar Beethoven é completamente diferente. Aliás, o meu amigo James Locke dizia que quando se gravava Wagner não se podia ser muito pontual e muito claro na localização dos sons e dos instrumentos, porque Wagner é grandiosidade e, portanto, a gravação tinha que ser mais difusa, mais grandiosa, enquanto que em Beethoven vai-se ouvir os naipes todos com uma pontualidade que em Wagner não é isso que se pretende. E, portanto, para mim, falar o que é uma boa gravação é muito vago, sinceramente. E depois, o que é a gravação pretende transmitir para o ouvinte de alta fidelidade, neste caso? Eu não acho que seja uma realidade, transmitir a realidade, porque isso é impossível. A partir do momento que estamos a trabalhar no meio, ele cria a sua própria realidade e realmente para se conseguir, por exemplo, numa gravação de música clássica, termos
uma realidade no disco que transmita uma sensação de naturalidade, não é pôr 2 microfones em frente da orquestra e esperar que só porque usamos 2 microfones isso vai transmitir a realidade do evento, nada disso. Muitas vezes são utilizados até 24 microfones, com 5 microfones principais e alguns spots, e portanto depois a ideia é recriar para o ouvinte um evento o mais natural possível, com qualidade, mas sabendo que estamos a criar uma realidade completamente diferente daquela do acontecimento de ir à sala do concerto. Estamos a criar outra coisa completamente diferente que tem a sua realidade. E, portanto, isso para mim é o fundamental. Por exemplo, se pegarmos num Michael Jackson, não é? O Michael Jackson já é famoso aqui no estúdio em termos de... não porque o Michael Jackson estivesse alguma vez cá, mas porque realmente é daquelas gravações que eu apresento sempre às pessoas e até clientes para perceberem a qualidade de reprodução. Mas, por exemplo, voltando, não perdendo o fio condutor, uma gravação do Michael Jackson, aquilo na realidade não existe. Porque aquilo é tudo feito multipista, é um trabalho de construção muito minucioso. O Michael Jackson faz overdubs em cima de overdubs. Mas agora, os álbuns dele tinham o gênio do Quincy Jones por trás, não é? Do Quincy Jones e do Bruce Sweden, o engenheiro de som. Agora, quando se ouve um álbum do Michael Jackson, numa boa salta de alta fidelidade, percebe-se que aquilo é real, tem a sua realidade, tem qualidade, é bom, parece que o Michael Jackson está à nossa frente, mas temos consciência de que, na realidade, era impossível o Michael Jackson cantar aquilo daquela maneira à nossa frente, porque realmente é um álbum muito produzido. É uma realidade construída. Exatamente. Ou seja, o formato, o meio, neste caso, tem a sua realidade, a sua própria realidade. E eu acho que o mais importante do engenheiro de som é saber exatamente isso. Hoje em dia também anda muito na moda, voltando à situação dos 2 microfones na música clássica, é só colocar 2 microfones e só por colocarmos 2 microfones isto vai ser mais real do que gravações com 24 microfones. Errado. Pode ficar real se os microfones forem bem colocados, se o engenheiro de som souber o que está a fazer. Agora, a maior parte das vezes, o próprio engenheiro de som, que se diz muito minimalista, coloca 2 microfones, a maior parte das vezes a uma distância muito superior àquilo que devia, e aquilo fica uma gravação completamente fora da realidade. É como se estivéssemos na última fila do auditório. Mas concordas que tem havido uma evolução na forma da gravação, até na forma mesmo como se grava, face ao que se fazia da gravação e da masterização, depois da produção, como se fazia nos anos 70 e muito nos anos 80. Lembro-me particularmente dos anos 80, os álbuns que temos eram com muitos floreados, tinham muita intervenção do produtor ou do engenheiro de som. Mas eu não concordo que a engenharia de som tenha melhorado e que o som dos álbuns tenha melhorado. Acho que muito pelo contrário, houve um retrocesso. Okay. Na música clássica isso tem a ver com a falta de escola, portanto aquela herança da engenharia de som que acabou no final dos anos 90, quando as principais editoras de música clássica, a Deutsche Grammophon, a Decca e a EMI, fecharam os seus estúdios, os seus serviços, os seus departamentos de gravação e começaram a contratar freelancers e, portanto, deixou de haver uma escola. Na música clássica, basicamente, o problema é esse. Temos hoje em dia engenheiros de som que não receberam nada, muitas vezes até são autodidatas, e não receberam nada de uma tradição que, pelo menos em termos estereofónicos, existe desde 1950, desde 1955, a altura em que a Decca lançou o primeiro álbum em estéreo. Na música pop, quem está por dentro
sabe que as coisas não são assim. Hoje em dia há muita coisa muito mal feita, gravada em casa, gravada no quarto, gravada em cabines, e isto tem a ver com o encerramento dos grandes estúdios em todo o mundo, não é? Começaram a encerrar, felizmente. Neste momento parece haver um regresso às salas boas, aos estúdios bons, a tentar pôr os músicos todos a tocar ao mesmo tempo. Portanto, aí, Fernando, peço desculpa, não concordo que tenha havido uma evolução. E, aliás, basta olhar para fotografias de estúdios antigos. O conceito de som em que os álbuns eram gravados e misturados era muito mais próximo da alta fidelidade. Chegávamos a ver quad eletrostáticas dentro do estúdio de gravação. E, portanto, as condições de escuta do engenheiro de som eram muito mais próximas daquelas do apreciador de alta fidelidade. Hoje em dia isso não acontece. Há uma clivagem absurda entre a engenharia de som, entre as condições em que o engenheiro de som ouve durante a gravação e durante a mistura e aquilo que o público de alta fidelidade ouve em casa. E realmente, nesse aspecto, eu acho que os entusiastas de alta fidelidade estão anos-luz à frente dos engenheiros de som. Eu não estou a dizer que os engenheiros de som, para fazer um bom trabalho, precisam de ter as melhores colunas, as melhores condições acústicas. Aliás, o Bruce Sweden, o estúdio onde ele gravou, onde ele misturou os álbuns do Michael Jackson, era um estúdio com as colunas em cima da mesa de mistura, com alguns bass traps, mas não era um estúdio com escuta de alta fidelidade. E, no entanto, os álbuns dele soam maravilhosamente. E já agora um apontamento. Há tempos, quando veio aqui ao estúdio um técnico da Eletrocompanhia, o diretor técnico da Eletrocompanhia, que já esteve em Los Angeles no estúdio do Bruce Sweden, ouviu aqui alguns temas do Thriller e disse-me: ó João, o que eu ouvi no estúdio do Bruce Sweden não tem nada a ver com isto. O som lá era um som agressivo, aqui é um som macio, é um som muito natural, as colunas desaparecem, isto não tem nada a ver com aquilo que eu ouvi lá. E, portanto, o que interessa é o engenheiro de som adaptar-se à sua escuta e saber como é que aquela escuta se traduz na realidade. Certo. Isso não existe, António. Aliás, eu tenho a certeza que qualquer... Querem gravações de estúdio, querem gravações ao vivo. Sim, exatamente. Isso é uma coisa que não existe. O que interessa... Então o que é que um equipamento de alta fidelidade deverá fazer? Lá está. Isto leva-nos ao princípio, back to basics, ao princípio da alta fidelidade. Eu aprendi alta fidelidade com o meu pai. E aquilo que nos anos 70 vinha nas revistas, a alta fidelidade tem como princípio máximo a reprodução em casa, na sala de alta fidelidade, do sinal que está registado no suporte. Ou seja, o circuito... Alterando o menos possível. O circuito eletrónico, e neste caso também mecânico das colunas, não é? Deve alterar o menos possível o registro do sinal. O registro do sinal. Portanto, para mim a alta fidelidade sempre foi isso. Ainda me lembro, havia nos anos 80 aquele conceito muito inglês
dos amplificadores sem controles de tonalidade. Estou-me a lembrar do Mission, o Seiro do Ano, o Seiro Stu. E nessa altura o entusiasta da alta fidelidade queria esses amplificadores com o sinal o mais linear possível, o mais direto possível. Para mim a alta fidelidade é isso, e portanto acho um pouco estranho quando os fabricantes vêm dizer é para ouvir de acordo com aquilo que o artista pretendeu. Eu não sei o que é que o artista pretendeu. Eu acho que o importante é realmente cada um na sua sala estar satisfeito com o som que consegue. E se calhar a maior parte dos entusiastas de alta fidelidade ouve realmente coisas que o próprio artista nunca ouviu. Muito bem, vamos falar em gravações. É questão sobre o potencial de qualidade, que podemos chamar a qualidade de TV. Por exemplo, garantimento de produtos de explicações técnicas e daquela. Existe uma ideia mais ou menos generalizada que essa qualidade de TV, aspas, fica aquém do que é necessário para uma reprodução fiel da música, e daí a diferença entre formatos de alta resolução. Eu, por exemplo, gosto de cantar música e tenho um programa que pode existir entre o MP3 ou o MP3, por exemplo, que capa, quanto mais acontecido em uma gravação de alta resolução. O que eu te pergunto é, do ponto de vista técnico, inclusive profissional, ou até profissional, muitas vezes há uma gravação com qualidade superior àquela que se usa via netbook. Em caso afirmativo, qual é a opinião? Sim, com certeza. Aliás, começamos logo pela gravação, que hoje em dia já ninguém faz gravações a 16 bits e 44.1 kHz, não é? Hoje em dia nós em estúdio utilizamos sempre alta resolução, se for possível até ao topo, 192 kHz, a 24 bits ou a 32 bits. Hoje em dia já é possível gravar a 32 bits. Utilizar, por exemplo, a gravação DXD, que é a gravação que depois dá origem ao Super Audio CD, portanto, em estúdio, durante a gravação, durante a mistura e até à fase de masterização, trabalha-se sempre em alta resolução porque se nota a diferença. Nota-se diferença. Agora, passando para o mundo da alta fidelidade, eu não acho que haja... Eu acho que a alta resolução é manifestamente exagerada pelos entusiastas da alta fidelidade. Isto porquê? Porque, na minha opinião, a maior parte das... Exagerada ao nível de trazer um acréscimo de qualidade audível. Sim. E de dizerem que ouvem uma diferença brutal entre ficheiros de alta resolução e um CD físico ou um ficheiro Redbook, segundo as normas do CD. Eu acho que as opiniões são manifestamente exageradas. Isto porquê? Porque acho que a maior parte das salas de alta fidelidade não tem condições acústicas para se perceber essa diferença. Porque antes de se perceber a diferença entre os formatos, entre o Redbook e alta resolução, existe a acústica, existe muita coisa que interfere com essa percepção que, para mim, a maior parte das vezes, e digo isto enquanto engenheiro de som, e até posso estar a dar um tiro do pé, sinceramente, a diferença não é muito grande. Depois de se misturar, depois de se masterizar, a diferença entre a alta resolução e um ficheiro de 16 bits 44.1, se tivermos um bom reprodutor de CDs com um bom conversor digital analógico, a conversão não é muito, a diferença não é muito grande. Mas a forma como as pessoas agora consomem música mudou ao longo dos anos, tem vindo a mudar radicalmente, nomeadamente com o áudio portátil, o áudio de alta fidelidade portátil.
E já há reprodutores que reproduzem, leitores portáteis que reproduzem formatos de alta resolução. Tens alguma preocupação especial com isso? Tendo em conta que as pessoas passam a usar auscultadores, não é? Está fora do alcance dos engenheiros de som e dos produtores. Agora, estamos num fórum de alta fidelidade. Enquanto entusiasta de alta fidelidade, preocupa-me, obviamente, porque gostava que o meu trabalho, por exemplo, fosse ouvido nas melhores condições que o ouvinte, que é possível o ouvinte arranjar em casa. Obviamente que, estando a trabalhar num estúdio como este, tendo o máximo de atenção aos pormenores, como eu costumo ter, e de repente a maior parte dos ouvintes e até dos artistas pega uns auscultadores e ouve a sua música, isso é um bocado frustrante. Aliás, eu lembro-me da última capa da Cecília Bartoli, que tem sempre capas magníficas. Eu acho que para além de ser uma excelente voz, ela tem um sentido de marketing muito apurado e com classe. E a última capa é ela agarrada a uns auscultadores, a ouvir a música nos auscultadores. E, aliás, uns auscultadores da moda, que se percebe de que marca são, não é? E, portanto, é o reflexo da atualidade. Ou seja, depois de se ter todo o cuidado durante a produção do álbum, supostamente todo o cuidado durante a produção do álbum, durante a mistura, durante a masterização, o ouvinte pega nos auscultadores. E se forem uns bons auscultadores, pronto, não tenho nada contra, mas a maior parte das vezes são esses auscultadores que hoje em dia estão na moda. Obviamente é frustrante, e não digo só para mim, acho que qualquer engenheiro de som que preza a qualidade se sente frustrado. Claro. Já que falamos de formas de ouvir que têm vindo de alguma forma também a mudar, qual é que é a tua opinião sobre o vinil, a experiência de colocar um disco a tocar? Ainda achas que consegue oferecer a mesma qualidade de som Isso é o tópico quente, não é? Da atualidade e agora deste segundo episódio, não é? Aliás, o António, quando me convidou, disse exatamente isso. Até não era suposto saber. Pronto, eu acho que o vinil é uma experiência única. Aliás, o próprio Jorge Gonçalves disse no último episódio que realmente o giradiscos devia ser a máquina mais sedutora da alta fidelidade. E eu concordo com isso. Realmente há o ritual de se pegar no disco, de nos sentarmos, pôr a agulha com cuidado, ou 20 minutos, tem que se virar o disco para continuar a ouvir o álbum. É muito difícil fazer uma seleção, vou só ouvir aquela faixa, não é? Não é tipo CD. Tenho ouvido excelentes giradiscos, não vou mencionar marcas, há excelentes giradiscos e normalmente são os mais simples e não são os mais caros, até são aqueles que têm uma relação qualidade-preço. Agora, sinceramente, pondo um bom giradiscos ao lado de um reprodutor de CDs, já nem vamos à alta resolução, de preço médio, com um bom conversor, o CD bate o vinil aos pontos. E sei que posso fazer muitos inimigos na alta fidelidade com esta afirmação, mas a verdade é que até próprios engenheiros de masterização têm a opinião que estou a falar de engenheiros de masterização de vinil, que cortam o vinil. Têm a ideia, quanto a mim errada, de que o vinil é o som original, é mais próximo do master digital ou em fita analógica do que o CD. Eu não concordo de todo disso e fico surpreendido quando vejo um engenheiro de corte de vinil dizer isso, porque um master, seja digital, seja em fita analógica, quando se tenta pôr toda aquela informação
num vinil, o engenheiro de corte tem que fazer muitos truques no som para conseguir encaixar toda aquela informação naquelas nas estrias, não é? Estreitinhas. E uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, os ouvintes de alta fidelidade, é que tudo o que é informação, a maior parte das vezes, tudo o que é informação de grave, é um filtro chamado o igualizador elíptico, que começa nos 250 Hz e vai até aos 50 Hz, em que soma toda a informação para o centro. Ou seja, faz-se isto para a agulha não oscilar muito, e depois também se utiliza um limitador para as altas frequências, para a agulha não saltar, para a intensidade não ser muito grande e a agulha não saltar fora das estrias, e portanto o que está no vinil... Portanto, há limites físicos. Há limites físicos, óbvios, não é? Sim, é física. Físicos é física. Do rodar sim, uma, é física. uma agulha dentro de uma espira. Exatamente. E cortar vinil, um engenheiro de masterização que corta o vinil, aquilo é uma arte. E é uma arte que já se perdeu, mas hoje em dia, felizmente, lá fora, graças ao regresso do vinil, já há um interesse na nova geração em aprender a cortar devidamente o vinil. Agora, é uma realidade completamente diferente. Não tem nada a ver com o master de estúdio. É a minha opinião. Há alguns que devem ser surdos. Eu tive uma péssima experiência recentemente, que foi uma artista que eu gosto imenso. Foi uma pena ter desaparecido. Estou a falar da Amy Winehouse. Sim. E aquele álbum, portanto, o primeiro álbum dela, o Back to Black, é um álbum que eu gosto bastante, e tentei, já o tenho em CD e até tenho em fecheiro de alta resolução, e faltava-me em vinil, e eu gosto bastante também da arte do vinil, etc. Comprei-o, e foi uma desilusão. Foi uma desilusão, mas foi uma coisa mesmo horrível, porque o indivíduo que masterizou aquilo, ou era das duas, ou era surdo, ou então não sei o que é que ele estava a fazer, porque o som está completamente condensado, está com uma compressão, os graves, tudo com uma compressão horrível. Não consegui ouvir aquilo. Resultado, fui devolver o disco, porque se fosse só para olhar para ele, não tinha mal. Agora, como eu gosto efetivamente de o pôr a tocar e de ouvir, foi isso para mim não é nenhuma novidade. Uma experiência, foi uma pena. Isso para mim não é nenhuma novidade, porque já vi até vinil a ser cortado a partir de um master de CD. Literalmente um CD que é posto no reprodutor e vai para a cabeça de corte diretamente, e o engenheiro de som faz o corte a partir de um master de CD. Portanto, isso não é nenhuma novidade, e lá está. Embora se comece a haver um ressurgimento dos bons técnicos de masterização para vinil, numa camada jovem, ao mesmo tempo há muita gente a cortar vinil hoje em dia. Há muitas fábricas espalhadas em todo o mundo, fábricas de prensagem, portanto fazem a prensagem do vinil, que para facilitar a vida ao cliente tem ali ao lado a máquina de corte. Ou seja, o corte é feito numa sala sem condições, numa sala que não é um estúdio, com alguém, possivelmente um técnico normal, um técnico da fábrica a fazer o corte aos escutadores postos. E alguns álbuns portugueses são feitos assim. São postos nos escaparates em vinil, com cortes de vinil feitos assim.
realmente eu tenho imenso eu gosto de atuar, acho que é uma função, acho que é um bom intuito ao consumismo, ao consumo. Ou fast music. Ao fast music, temos basicamente toda a música que queremos a qualquer momento através de streaming. Portanto, é excelente para nos acalmar, para ter uma comunicação de ouvir música. Dito isto, eu concordo apesar de a perspectiva mas para os meus ouvintes, como já disse, mas para os meus ouvidos, partilho de um determinado momento dos anos 80, quando eu comprei o meu primeiro CD, ainda esperei bastante para encontrar no mercado de outro CD. Me parece melhor que o bom serviço naqueles momentos em que isso aconteceu, claro, para mim era essencialmente Era o ponto de não retorno. Não retorno. Eu também tive essa sensação. Houve claramente uma primeira e segunda geração de leitores que eram e estava-se sobretudo Era mesmo terrível. Portanto, Muito áspero, muito áspero. Aliás, Por 14, eram 14 sim, discos. sim, Portanto, sim, sim. não conseguiam sequer resolver toda a informação que estava no CD. Mas a partir de um determinado momento, os conversores de boa qualidade tornaram-se baratos, foram implementados em leitores de relativamente baixo preço e é como tu dizes, hoje um leitor de CDs de preço moderado bate aos pontos um muito caro giradisco. Exatamente. Em termos de capacidade de reprodução. Sabes que no início do Compact Disc, para além do conversor digital analógico que tinha falta de qualidade, também havia a falta de qualidade do conversor analógico digital. E, portanto, aquilo que nós ouvimos no CD, nos primeiros CDs, e é assim... Ou seja, desculpa, só aqui para clarificar para quem nos está a ouvir, ou seja, havia também falta de qualidade dos conversores necessários para pôr a informação no CD. Exatamente. Se fosse nas gravações que já eram digitais, a música clássica foi a primeira até a usar a gravação digital, o tal DDD, antes do pop. O tal DDD, exatamente, antes do pop. Portanto, os conversores que faziam a conversão do sinal que saía do microfone ou da mesa de mistura para o master estéreo, neste caso, tinham falta de qualidade. E depois, no caso da música pop e rock, os masters analógicos eram digitalizados com esses conversores que tinham falta de qualidade. E, portanto, a falta de qualidade não era só dos reprodutores, era também da maneira como se estava a fazer o registro no próprio CD. E isso também leva-nos a outra questão engraçada, porque hoje em dia, felizmente, estamos a loudness war, portanto, a guerra do loudness, o meu CD é mais alto do que o teu, está a desaparecer um pouco. Lentamente vai desaparecendo. Mas aqui há uns 10 anos era impossível comparar um CD, as primeiras edições nos anos 80, com uma remasterização. Porquê? Porque as remasterizações eram todas comprimidas e limitadas, exatamente para o registro ficar aparentemente mais alto. E de repente ouvia-se aquele mesmo álbum
uma versão, portanto, uma das primeiras edições feita nos anos 80, e até, apesar da falta de qualidade dos ADCs, o álbum soava melhor porque era muito mais dinâmico, não estava tão comprimido e tão limitado, porque realmente no início do CD ainda não havia estas ferramentas, todas estas ferramentas digitais que nós hoje em dia em estúdio temos, que nos permitem pôr um som altíssimo em qualquer formato digital. Portanto, isso é curioso, é uma situação curiosa, porque de repente dá vontade de se voltar a ouvir as primeiras edições dos álbuns quando foram fabricados em CD nos anos 80. João, já falamos aqui em passant de uma coisa que é muito importante e que basicamente é o que acontece então à gravação final, depois de editada e quando estamos a ouvir a nossa casa. E o que é importante que eu queria chegar é a acústica da sala, que tu já há bocado também afloraste um pouco. Neste caso estou a falar de gravações que irão ser despertadas através de colunas e não de auscultadores. Porque aí, enfim, apesar de também haver diferenças de orelhas por orelhas, mas aí não temos o problema da acústica da sala. Temos outros problemas, mas não da acústica da sala. Mas em termos daquilo que é o teu trabalho, até que ponto é que a acústica da sala de audições do cliente final, que são quem, quando eu digo o cliente final aqui é todos nós, que depois vamos desfrutar de música, comprar o disco, arranjarmos o serviço de streaming, etc. De que forma é que a acústica se reflete no resultado final? E já agora, quando tu trabalhas aqui num disco, isto é algo que te preocupa e tentas de alguma forma antecipar, ou não é sequer possível? Não é possível, mas para começo de conversa, repito aquilo que já disse várias vezes. A acústica da sala de reprodução, seja em estúdio, seja na casa do consumidor de alta fidelidade, é 70% do som que se ouve. Portanto, o entusiasta de alta fidelidade pode ter a melhor aparelhagem que o dinheiro compra, mas se a puser numa sala sem qualquer tratamento acústico, está a perder de todo o seu investimento. E muito mais facilmente consegue bons resultados, excelentes resultados até, fazendo um tratamento acústico que não precisa de ser caro. Não precisa de ser caro, e há tratamentos acústicos simples e básicos. É preciso saber o que se está a fazer e fazer o seu investimento numa aparelhagem de 1.000, 1.500 euros, consegue-se excelentes resultados. Em vez de gastar 10.000 e depois ter vidros e paredes que refletem... E chãos de mármore. Conheço alguns entusiastas de alta fidelidade com aparelhagens de topo e cujo chão de mármore está completamente... Às vezes bastava um bom tapete. completamente descoberto. O tapete era uma ajuda, não é? Tapete, cortinas, e depois há a questão das baixas frequências, que em qualquer sala é a grande questão. Mas, para responder à tua pergunta, isto foi só mesmo para começo de conversa sobre a importância da acústica. A partir do momento, eu aqui no estúdio consegui a acústica que mais tem a ver comigo, consegui a aparelhagem que mais tem a ver comigo, a junção entre a aparelhagem e a acústica, na minha perspectiva, é quase ideal. Eu sinceramente... Já agora, João, para quem não conhece o teu estúdio, já agora faz aqui um parênteses e explica qual é a aparelhagem que tu tens aqui. Portanto, tenho 5 BIW 801D, portanto, as últimas BIW a serem, as últimas 801 com um bass driver de 15 polegadas, uma vez que elas agora... A BIW retomou o seu fabrico, mas com dois woofers de 10 polegadas, salvo erro. Não é a mesma coisa da minha perspectiva. Como amplificadores, tenho 5 amplificadores Nemo, Electrocompanhia. Quanto a mim,
são amplificadores... Monoblocos. Monoblocos, sim. E que foram desenhados de propósito para as primeiras 801 Nautilus. Portanto, para a gama Nautilus. E depois tenho um Pro Tools, tenho uma mesa de mistura, tenho 3 Revox. O meu trabalho é completamente in the box, como hoje em dia se diz no nosso meio, ou seja, eu só trabalho em digital. Posso utilizar a fita para uma ou outra coisa, mas sobretudo utilizo os gravadores para fazer transcrições de gravações antigas e fazer remasterização e limpeza de gravações antigas. Portanto, basicamente é isso. O pré-amplificador, normalmente perguntam-me que pré-amplificador usas. O pré-amplificador é um pré-amplificador profissional, que é da mesa de mistura, é um controlador analógico que é digitalmente controlado pela mesa de mistura e que é da Pro Tools e que, quanto a mim, já tive aqui vários pré-amplificadores de alta fidelidade, quanto a mim tem um som muito, muito límpido. E a junção com os eletroacompanhants, acho que é uma junção perfeita. Mas isto estávamos a responder à tua pergunta. Sim. Eu aqui na minha sala tenho condições acústicas muito boas, a meu gosto, tenho o equipamento de monitorização que foi comprado a meu gosto, está tudo de acordo com o meu ouvido. Portanto, faço o melhor nestas condições. Quando sai das minhas mãos, eu não posso controlar a acústica do cliente, eu não posso controlar o sítio onde o cliente ouve isso. A verdade é que, se soar bem aqui, soa bem em qualquer condição de escuta, seja em auscultadores, seja nas colunas pequenas. Se soa bem aqui, o meu trabalho vai soar bem, dentro de certos limites, não é? Claro. Na casa do ouvinte. Agora, se estiver a trabalhar com uma Yamaha NS10 em cima da mesa de mistura e aquilo soar-me bem no estúdio, eu corro grandes riscos de chegar à casa do ouvinte, e não é necessário ser um apreciador de alta fidelidade, e aquilo soar muito mal. No nosso primeiro episódio falámos brevemente sobre a diferença entre o som de cinema em casa e o de estéreo de 2 canais. Como por vezes quem compra um cinema surround fica desapontado com o resultado que esse sistema depois tem a tocar música de 2 canais. Os de estúdio, aqui no estúdio fazes trabalhos de música em estéreo, fazes também bandas sonoras, misturas em 5.1. Exato. Até que ponto é que há diferenças neste processo? O que é que tens de ter em consideração quando fazes uma coisa ou outra? Olha, essa questão tem a ver exatamente também com a gênese do estúdio. Começámos por falar na mistura e masterização, e eu disse que tentei fazer a ponte entre duas fases, 2 etapas do trabalho que na maior parte dos estúdios é feita em condições acústicas completamente diferentes. Portanto, há a sala de mistura e há a sala de masterização, e são completamente diferentes. E eu aqui, em relação ao 5.1 e ao estéreo, tentei também fazer aquela ponte, ou seja, na minha perspectiva, um bom 5.1 pode soar também muito bem em estéreo, ou seja, podemos usar a mesma aparelhagem para ouvir estéreo puro e duro, alta fidelidade, e ouvir uma boa gravação em 5.1. Aliás, aqui às vezes, quando estamos a ouvir estéreo, as pessoas perguntam se a coluna do centro não está ligada, porque ouvem a voz do centro. E depois passamos para uma mistura 5.1, até pode ser do mesmo álbum, e de repente o palco abre-se, é mais cheio, mas o tom, a tonalidade e as características dinâmicas são exatamente as mesmas de uma boa aparelhagem estéreo. E, portanto, para mim, essa diferença entre o estéreo, que é da alta fidelidade dos puristas, e o 5.1,
que é só para os malucos do cinema em casa que gostam de barulho, essa distinção não deve existir. Agora, realmente, como falaram no primeiro episódio, o problema é que hoje em dia o espectador de cinema em casa muitas vezes chega à loja e compra um pacote com colunas fracas que não têm nada a ver com colunas de alta fidelidade. Agora, quem quer investir numa boa aparelhagem estéreo pode, com um pouco mais, investir numa boa aparelhagem 5.1, ou seja, recorrendo às mesmas colunas. Há amplificadores da AV hoje em dia com muita qualidade, que não ficam nada atrás de um amplificador e de um pré-amplificador minimalista de 2 canais de alta fidelidade. E, portanto, para mim, sinceramente, esse conceito, essa diferença entre o estéreo, que é para os puristas de alta fidelidade, e o 5.1, que é para quem gosta de barulho, não deve ser feita, até porque existem excelentes gravações de música em 5.1. A maior parte das pessoas não tem condições para ouvir essas gravações em 5.1. Okay. Estamos quase a chegar ao fim do nosso episódio, João, e gostava de aproveitar a oportunidade de perguntar uma coisa que, a par da dicotomia, da guerra, entre aspas, entre o vinil e o CD, deve ser das mais controversas do mundo audiófilo. Até que ponto é que tu achas que a escolha dos cabos num sistema de alta fidelidade pode ter ou não importância no resultado final da reprodução? E quando falo em cabos, falo tanto de cabos de interligação entre componentes como em cabos de coluna. Eu acho que os cabos são extremamente importantes. Aliás, seguindo aquele princípio básico da alta fidelidade, não é? De que a alta fidelidade é reproduzir o sinal de forma o mais pura possível e minimalista. Obviamente que eu não posso dizer que os cabos não têm importância. Os cabos têm importância e eu, quando planeei aqui o estúdio, preparei-o e equipei-o exatamente com cabos de boa qualidade. Agora, há duas questões. Primeiro que tudo, a relação qualidade-preço. A partir de certa altura, eu acho, sobretudo nos cabos, não vale a pena, não compensa o investimento, a diferença de preço. E depois... Ou seja, a partir de um determinado nível de qualidade e desgastar mais... A diferença que se consegue na melhoria, e às vezes até é pioria, o som piora. Vamos acreditar que é uma melhoria. A melhoria que se consegue passar de um cabo de 1.500 euros o metro para um cabo de 5.000 euros o metro, não é? Não compensa, sinceramente não compensa. Há cabos baratos, muito bons. Há cabos profissionais de grande qualidade, que normalmente o mundo da alta fidelidade ignora. Aliás, eu lembro-me quando abri o estúdio e tivemos algumas visitas de entusiastas de alta fidelidade, uma delas foi contigo. Quando os entusiastas de alta fidelidade perceberam que os cabos que eu tinha aqui não eram cabos de alta fidelidade, eram cabos profissionais, de uma marca muito conhecida, desataram a comprar esses cabos. Entretanto, já foram substituídos até para uma marca de alta fidelidade, mas nada de preços absurdos. Não, são cabos com um preço perfeitamente acessível a qualquer consumidor médio. Depois temos voltamos à questão da sala e da acústica. A maior parte das pessoas que faz grandes investimentos em cabos, não tem condições acústicas para perceber essas diferenças. Está tudo na cabeça. Há um efeito placebo. Há um efeito placebo. Aqui, António, posso dizer que se substituir cabos, possivelmente uma pessoa com o ouvido educado sente a diferença. Aqui. E conhecendo já a sala, não é? Certo. Estando habituado à escuta, eu às vezes faço
Posso fazer aqui uma ou outra alteração de cabos, seja interconnect, colunas por acaso não, sempre foram os mesmos, mas a nível de cabos interconnect posso fazer uma alteração, ou até mesmo em bases de amplificador, para os amplificadores posso perceber uma alteração, mas essa alteração é percebida por mim, que estou aqui todos os dias e conheço o som desta sala melhor do que ninguém. Mas eu aqui tenho as condições acústicas para perceber isso. A maior parte dos consumidores que fazem grandes investimentos em cabos não têm as condições acústicas para isso. Desculpem, francamente não acredito que estejam a ouvir grandes diferenças ou pequenas diferenças. Acho que é tudo um efeito placebo. Chegamos ao fim e vamos terminar com uma pergunta que a partir de hoje iremos colocar a todos os nossos convidados. O que dizem os teus olhos? Não será essa, não queremos pôr ninguém a chorar, deixamos essa para o programa da SIC, mas não. Há bandas sonoras marcantes, e sendo o João e o estúdio preparado também para fazer masterização de bandas sonoras e 5.1, lembro-me de bandas sonoras como, por exemplo, sei lá, de Blade Runner, aquela banda sonora do Vangelis, lembro-me do Eric Serra, o compositor com quem o Luc Besson trabalha, aquela primeira banda sonora, o primeiro filme que eu vi dele foi bastante marcante, o Big Blue. Aquela banda sonora original é incrível, tive de ir logo a correr comprar o CD para ter aquilo em casa. Mais recentemente... E já agora um apontamento das melhores bandas sonoras num filme do 007 foi feita pelo Eric Serra. Pelo Eric Serra? Exatamente. Curioso, qual é que é? Já agora? Foi o filme o GoldenEye. O GoldenEye. Das melhores bandas sonoras de um 007. Bastante boa, é. Não tinha noção, por acaso, não tinha noção. Eu sou um fã de... É procurar essa banda sonora e comprar. Do James Bond. Mas lembro-me agora mais recentemente, por exemplo, o Christopher Nolan também é muito preocupado com as suas bandas sonoras. Lembro-me do Interstellar. Tem aquele truquezinho que sobretudo quando eles estão naquele planeta... Essa é do Zimmerman. É do Zimmerman. Sim, sim, é do Zimmerman. Naquele planeta em que estão próximo lá do buraco negro, do Gargantua, que aquilo, cada clique que passa... É um segundo. Aquilo passou completamente despercebido para a maior parte de quem... Mas anda muita gente a imitar. Agora, neste momento anda muita gente a imitar. Sim. Basta ligar a televisão Sim. Durante a publicidade. Era para perguntar qual é que é a banda sonora da sua vida, ou da tua vida neste caso. Não tem de ser uma banda sonora de um filme, pode ser de uma série. Aí não hesito, não tenho qualquer dúvida. Qualquer uma do John Williams, mas há uma em particular do John Williams, que é do Indiana Jones 2, do segundo episódio do Indiana Jones e o Templo Perdido. E há uma faixa que pertence à cena de sedução entre o Indiana Jones e a dançarina, que curiosamente foi nesse filme que o Spielberg conheceu a Kate Capshaw e entretanto casaram-se e ainda hoje são casados. Mas essa cena da sedução no templo, quando eles chegam ao templo e passam uma noite no templo e há aquela cena de sedução, os dois a discutir à porta do quarto e depois vai cada um para o seu quarto, a música do John Williams aí quase que dispensávamos diálogos ou mesmo imagens, porque a música conta tudo. A música conta tudo o que se está a passar na imagem. A música pontua tudo. E depois, ao mesmo tempo, sem perder o conceito de tema. É que hoje em dia há muitos compositores de bandas sonoras que, na tentativa de pontuar tudo o que se passa na imagem, porque compor uma banda sonora, a maior parte das vezes é isso, é pontuar o que existe na imagem, mas a maior parte dos compositores hoje em dia, de tanto pontuar, perdem a capacidade de construir um tema, porque sentem aquela necessidade de pontuar, acertar na imagem, acertar no frame, e perdem a capacidade de construir um tema. O John Williams consegue pontuar tudo,
E construir o tema. E construir o tema. Aliás, eu costumo dizer, portanto, isto para resumir, a faixa dessa banda sonora, a faixa que pertence a essa cena, é de certeza dos trabalhos mais magníficos que já se fizeram em toda a história do cinema. E depois há a famosa sequência das bicicletas do ET, em que John Williams, com um tema, bate frame a frame com a parte instrumental. Aliás, é conhecida a história de que quando estavam a gravar a banda sonora, aquilo são 15 minutos consecutivos de música, sem parar. Aquela cena final das bicicletas e depois a nave, o encontro com a nave e a nave a partir. Pelo menos a sequência das bicicletas são 15 segundos seguidos. E quando estavam a gravar a banda sonora, o John Williams não conseguia acertar em alguns frames, não conseguia acertar. E o Spielberg, como realizador genial que é, disse: vamos desligar o projetor e leva a orquestra com o ritmo que tu queres, que eu depois remonto o filme, remonto para essa parte final. E, portanto, o John Williams conduziu a orquestra como aquilo lhe soava melodicamente melhor, e depois o Spielberg cortou um frame aqui, um frame acolá, para todas as marcas que o John Williams tinha na sua partitura. Tenho de acertar aqui neste frame, tenho de acertar quando as bicicletas levantam voo, naquele frame preciso. O Spielberg recortou aquilo tudo e a música acertava frame a frame. Portanto, isso, pronto, para resumir, possivelmente no todo o ET será a minha banda sonora preferida. Certo. Espero que isso seja um elogio. Não, é claramente. E portanto, estamos aqui no fantástico estúdio do João. A seguir, ainda vamos ouvir aqui umas músicas, mas estas, infelizmente, já não cabem neste episódio do Música e Som. Até a próxima.